pegar uma almofada e botar na cadeira. Boa tarde, pessoal que está entrando. Sejam bem-vindos.
Boa. Não sei se todo mundo viu, o João comentou ali no chat que a gente vai esperar até as 13h05 para começar, para dar um tempo para o pessoal mais entrar, que não tem recebido o link ainda. E eu estava pensando realmente em colocar uma musiquinha, que a gente tá meio parado por aqui, né? Só que eu não sei se eu consigo. João, tu conseguiria botar para nós? João Pedro? Oi, vocês querem uma musiquinha no Spotify? Será que o meu áudio transmite? Vamos ver. Diz uma música, JB. Alguém aí tem uma indicação? Vamos ver. Embaixo, bem na esquerda, Guaço. Não, eu sei, só eu perto, ele não me obedece. Tenta sair e entrar de novo. Agora tu mutou. Mutou contra a vontade. Eu consigo fazer isso por ele. Boa. Mas Cara, dá pra agora deu fazer. certo. Agora tá funcionando. Valeu, Gente. arrumou aqui de alguma forma. Só precisava de um empurrãozinho. Agora deu. Frank Ocean. A Gabi falou pra gente escutar Frank Ocean. Será que meu áudio transmite? Eu vou ter que transmitir tela, né? Não tá tocando, amigo. Pois é, eu não faço a menor ideia de como transmitir áudio no Zoom, porque eu sabia que tinha uma função, assim, transmitir áudio. Eu te digo, eu sei, é assim, ó. Oi, Ju. Jô, vai em Share Screen e aí vai ter em Advanced. E aí tu vai colocar ali Advanced e aí tem só compartilhar áudio. Ei, só quem manja. Manja muito. Coloca a bactéria FDP versão remix. Don't sleep with seeds, João Vitor. sleep with seeds, that's a mattress. You ain't stingy, split your tablets with me. You don't flinch when camera flashing. Not fake laid back, no, it's natural. And I think you made for the life I lead. I'm not big patient, I don't fake shake. That kind of coffin don't need lean. Rest in peace, got this lust for life in me. Horny for the game. First they kiss, then they bite soft. Then that bitch wanna play it off. Fucking up pretty still in the piss mix with surface shakes, a brand new skill, a new face. I'm tired of these bills, act familiar. Full of rockets, I get the pop, think of the Elvis, sitting up grateful, Elvis, thank you. Don't say grace, I eat for meals, I eat for millions. Fucking up pretty still, look at my bill, Richard Mill, look at my kids, flooded with diamonds, look at my skills, running through blocks like 49, that's 49 diamonds, stuff from my face to the hoorah, that costs a while, but and it ain't new. I had a knot at John Eric in my locker.
pretty still. It ain't no pretty pillars. Either real or real easy on the eyes green like a soccer field. Skin hot when he tried me like a Papa's field. Head shaking over nothing level sky. Rocket. Quit being violent with me. Yeah, quit being violent with me. Quit being violent with me. You make me violent. My room with me. Every night you were in my room. My room with me. I guess I can't stay my feelings too soon. I don't know you. And I can't put no threats in the air. Massa, então chegamos às 15h05 agora, né? Como eu tinha falado, queria começar. Então, eu acho que primeiramente gostaria de dar boa tarde a todos vocês, agradecer vocês pela presença aqui nesse momento, agradecer também a presença do João e do João, né? Vou estar com vocês vários detalhes. Então, eu acho que, sem se delongar muito, gostaria já de passar a palavra para o João Vitor e para o João Pedro, para falar um pouco com vocês agora sobre o essencialismo. Boa tarde, pessoal. Só rapidinho fazendo um teste aí, vocês me escutam bem? Só alguém faz o sinal de mão aí, rapaz. Sim. Beleza. Então, muito prazer, para quem não me conhece, meu nome é João Victor e junto com o João Vaz aqui, o João Pedro, a gente vai estar tocando esse momento agora de tarde com facilitação do João Batista. Então, é muito João aí para a gente estar tocando um momento sobre o essencialismo. E estou muito feliz em poder estar compartilhando um pouquinho desse momento com vocês. A ideia é que a gente traga um pouquinho de teoria, assim, porque esse é um tema assim que tem que ter um certo vazamento, mas também a gente vai ter algumas interaçõezinhas para a gente dar uma conversada. E aí eu vou passar um pouquinho para o João se apresentar. Boa. Eu sou o João Vaz, eu sou assessor de desenvolvimento agora no NEG-SM. E assim como o João Vitor falou, eu estou bem feliz de poder compartilhar um pouco do essencialismo com vocês, porque, particularmente, eu tive uma história bem difícil de estar sobrecarregado assim, ano passado, e eu descobri que o essencialismo podia me ajudar bastante e, sinceramente, está mudando um pouco de como eu vejo o mundo. Então, é muito bom poder compartilhar um pouco com vocês. E é isso. Show. Vamos dar. E aí fazer uns rápidos acordos aí. A gente vai ter alguns questionamentos, algumas perguntinhas, então peço que vocês vão interagindo pelo chat aí, bombar esse chat que o João Pedro vai estar acompanhando mais. E aí no final a gente abre um espaço também para a gente conversar um pouco mais, que é um tema assim que sim, um certo tempo limite a gente vai dar uma compiladinha. Então, para iniciar, eu vou compartilhar aqui uma apresentação, antes da gente começar a introduzir um pouquinho do que é essencialismo. Aí só me confirme se todo mundo consegue ver também. Sim, aqui tudo certo. Foi? Beleza. Então, iniciando o tema sobre essencialismo aqui no Desperta, o essencialismo te desperta, é o nosso questionamento, assim, então, trazendo, acho que essa reflexão inicial para que vocês, ao longo de toda a apresentação, tenham uma consciência, assim, que o essencialismo, às vezes, parece mais do mesmo, óbvio, mas aquela coisa do que o óbvio também precisa ser dito, estudado e aprofundado, né? Então, por isso que existe todas essas teorias por trás e também a gente vem falar um pouquinho hoje. E aí, rapidamente, aí, o João já se apresentou um pouquinho, né? Mas o João Pedro vem lá da F5, então eu vi que tem pessoal da F5 aí, atualmente está no NEG e está trabalhando na parte de desenvolvimento. E aí, eu acabei não falando um pouquinho mais sobre mim, mas meu nome é João Vitor. Atualmente sou presidente da FEGERS, a Federação Gaúcha da Empresa Juniores, e minha jota de origem é Objetiva Júnior. Eu vi um pessoalzinho da OB aí também, então mando aquele salve pra galera. E aí, iniciando o tema de fato, queria perguntar para vocês, mas como eu falei, assim, podem ir conversando no chat. Eu não consigo ver, mas o João Pedro vai acompanhando e qualquer coisa me interrompe. Mas o que é essencial para vocês nesse momento, assim? Então, no contexto atual de vida, seja a faculdade, que está um pouquinho parada, mas a gente segue com o famoso EAD,
seja EJ, seja qualquer outro tipo de atividade que vocês façam no momento, o que é essencial de fato, assim. E aí eu acho que já começa em pensar, assim, porque muito dessa linha a gente vai utilizar ao longo dessa apresentação. Deixa eu ver aqui no chat. Boa, equilíbrio. E aí, trazendo aqui, a gente tem umas perguntinhas iniciais, mais para a gente se situar no assunto, antes de dar seguimento para a teoria de fato. Então, às vezes a gente, quando fala em trabalho, quando fala em vida, assim, como um todo, a gente sempre tem a sensação de sempre estar sobrecarregado, né? Independente do que a gente faça, da quantidade que a gente faz. E aí, parece, às vezes, que o dia tem menos de 24 horas, mas o dia tem 24 horas para todo mundo, né? Então, vai muito de como cada um consegue aproveitar, e aí já trago o questionamento de quem aqui já não se sentiu em algum momento sobrecarregado, né? Ou, às vezes, até sempre, né? O que é um indicador um pouquinho complicado que a gente tem que trabalhar em cima disso. E aí, o segundo questionamento é em que momento, assim, de quem já se sentiu ao mesmo tempo começa a se trabalhar, mas ao mesmo tempo subutilizado. Então, é aquela coisa de é importante vocês iniciar esses 3 questionamentos que eu trouxe de início, eles se complementam, eles estão muito presentes no nosso dia a dia, e é extremamente normal. João, tá travando. Pois é, acho que deu um probleminha na conexão do João. O João caiu, né? Pelo jeito, sim, ele deu... Tá travado. Eu posso compartilhar a tela que eu toco. Certo. Vou ver se consigo contato com ele. Ele tá no 3G, então a gente já estava considerando que podia cair em algum momento. Foi? Aí, fechou. Então, o João estava fazendo algumas perguntas, e acho que essa aqui é bem importante, porque quem aqui já se sentiu, ao mesmo tempo, com excesso de trabalho, então estava realmente sobrecarregado com a EJ, com a faculdade, etc., mas se sentia subutilizado em questão de resultados, não conseguia desempenhar bem o papel. Aí acho que esse é uma das coisas mais comuns que podem acontecer com nós, já que quanto mais coisa a gente vai pegando, menos significado a gente tem e, por consequência, a gente acaba se sentindo subutilizado. E daí a terceira pergunta é quantas vezes que você já disse sim para alguma coisa sem pensar sobre por que disse sim. Basicamente, falar sim no automático. Além disso, quantas vezes que você já disse sim só para agradar alguém ou para evitar algum problema, ou porque sim é a resposta padrão, porque as pessoas esperam porque sim sempre. E esse é um problema porque a sociedade foi moldada de forma que a gente acha que tem que ter tudo, que dizer sim para tudo é bonito e que a gente realmente precisa de tudo. Só que a gente precisa mesmo. E o essencialismo ele traz que a resposta é não. E, enfim, é importante a gente ter isso em mente porque, assim como a sociedade te molda a pensar de certa forma, as pessoas ao teu redor te moldam. E se tu não tomar essa decisão de que o que é essencial para ti, o que tu quer para tua vida, alguém vai fazer isso por ti. Então, se a gente não priorizar o que a gente quer para nossa vida, alguém vai fazer isso por nós e a gente vai começar a viver no automático. Em algum momento a gente vai notar que isso está errado e vai se sentir bastante perdido. Então, a gente acaba vivendo no automático porque a gente não se permite fazer menos, mas fazer melhor. A gente quer fazer tudo e a gente não consegue resultados. E quando isso acontece, quando a gente junta o tudo, fazer tudo, que é popular, e fazer no momento, a gente atinge um ponto que é o ponto máximo de frustração, onde a gente gasta muita energia
mas não consegue ter resultados concretos. E o essencialismo, ele busca tornar isso ao contrário. Se a gente começar a pensar na vida como se fosse um armário de roupas, dá para entender que quanto mais roupas a gente coloca dentro desse armário, mais difícil fica de manter tudo arrumado, né? E com o passar do tempo, a gente já vira aquela bagunça e arrumar o armário uma vez no mês não é mais viável. Tem que arrumar uma vez a cada semana e é um grande trabalho, porque tem que tirar todas as roupas, dobrar tudo, botar lá, para dar uma semana depois já tá tudo bagunçado de volta. E a vida também é assim, quanto mais coisas a gente coloca que não fazem tanto sentido ou que a gente não tem energia para enfim, manejar, a gente não consegue arrumar o armário e manter tudo em ordem. Então, o essencialismo ele se mostra como, com a pergunta, se a gente tivesse um sistema que ajudasse a manter o nosso armário organizado, o armário da vida. E pensando nisso, o essencialismo traz que ele é sendo uma resposta aos constantes estímulos que a gente tem, direcionando ao excesso de tudo. A ter sei lá, vários carros, várias casas, ser muito rico e não sei o quê, sem ter um propósito de fato atrás daquilo. Então a questão principal quando a gente fala do essencialismo é ter as coisas e fazer as coisas, mas sempre rodeado de muito propósito e muita noção e clareza do que a gente está fazendo. Pensando nisso, também tem o essencial do essencialismo, que basicamente são 3 pontos. O primeiro é a valorização da escolha individual. Nós, como indivíduos, temos o poder de escolher os caminhos e as coisas que a gente vai fazer na nossa vida. E a gente nunca pode esquecer desse ponto. A nossa escolha individual, o livre-arbítrio, estando na frente de tudo, ele garante que a gente vai ter uma vida com mais propósito. Além disso, o segundo ponto é a prevalência do ruído. A ideia de que, tirando o essencial, que para cada pessoa também o essencial é diferente, o resto é ruído. Enfim, o mundo da internet, essas coisas assim. Hoje a gente vive num mundo que tem muito ruído e a gente acaba tendo dificuldade de diferenciar o que para nós é importante e o que não é. E quando tudo é importante, tudo deixa de ser importante ao mesmo tempo. Então fica muito difícil. E por último, a realidade de perder para ganhar. Todo sim vai gerar diversos nãos. Então no momento que tu escolhe, por exemplo, ir para uma faculdade, estudar um curso, tu tá deixando de fazer outras coisas. E essa é uma realidade que a gente não tem como ir contra, então a gente deve aceitar ela. E isso tudo é para que a gente chegue escolhendo a coisa certa, utilizando a razão correta e entendendo qual é a hora certa de fazer isso. Para que daí sim a gente atinja o ponto máximo de contribuição nas atividades que a gente desempenha, sendo assim um dos objetivos centrais do essencialismo. Acho que isso aqui, essa tabela, ela compara muito bem como que é o pensamento padrão, que já está na nossa sociedade e em nós também, e o pensamento essencialista. Enfim, comparando aqui, o não essencialista, ele pensa em tudo para todos. Então ele acha que ele tem que fazer tudo, que tudo é importante e que ele pode dar conta de tudo. Já o essencialista, ele tem essa visão do menos, porém melhor. Então ele escolhe fazer as coisas que ele julga necessárias. Ele também tem apenas as poucas coisas que realmente importam e ele sempre procura abrir mão de coisas que não estão trazendo tanto valor para a vida dele, ao invés de fazer aquela coisa de, vou fazer tudo. Então, pensando em ações, um não essencialista, ele busca indisciplinadamente por mais e mais, sem pensar por quê. Então, ele reage ao que sempre é mais urgente, de sim, sem pensar direito, e tenta forçar a execução na última hora. Nesse caso, além de ficar frustrado, ele gasta muita energia e os resultados são baixos. Enquanto o pensamento essencialista tem a busca disciplinada por menos, porém melhor. Então ele pausa constantemente para discernir o que realmente importa para si, diz não a tudo, menos ao essencial e remove os obstáculos sempre que possível para facilitar a execução. Tendo esse estilo de vida, enquanto o não essencialista, ele obtém uma vida que não satisfaz. Ele aceita as tarefas demais, o trabalho deixa a desejar, sente-se fora do controle da sua vida, não sabe se as coisas foram feitas e se sente exausto e sobrecarregado. Enquanto uma vida essencialista tem mais significado e, enfim, busca escolher com cuidados para fazer um bom trabalho sempre, tem controle sobre as suas ações e sobre a sua vida, busca fazer as coisas certas e sente alegria durante a jornada.
E essa é basicamente a ideia do menos, porém melhor. E acho que é importante, como eu falei que o essencialismo está em nossa sociedade, também é importante deixar claro o porquê dele e aonde. Então, o primeiro ponto é que a gente tem opções demais. Tem um estudo até, tem especialistas e cientistas que falam que no futuro o que mais vai ficar claro na nossa sociedade atual é a imensidade de opções que a gente teve comparado aos séculos anteriores. Então, a gente tem muita coisa para fazer e daí isso acaba tornando difícil. Ao mesmo tempo, a gente tem um excesso de pressão social para a gente fazer tudo o que quer, fazer tudo que é padrão, ter tudo e, enfim, trabalhar muito sem pensar no que está fazendo. E daí isso faz com que a gente cresça com a ideia de que a gente pode e deve ter e fazer tudo. Então, esse é um ponto que está muito intrínseco à nossa sociedade e a gente tem que ver isso de forma crítica para que a gente possa mudar como pessoas. E, enfim, uma das coisas legais... Garganta secou. Uma das coisas legais que o livro traz é o paradoxo do sucesso. Basicamente é um processo de 4 etapas, onde a gente consegue ter sucesso no início de uma iniciativa. Quando a gente tem sucesso, a gente conquista uma fama de uma pessoa que resolve os problemas e alguém que está sempre disposto a ajudar e etc. E as pessoas vão nos procurar. Esse aumento de opções e oportunidades significa uma maior exigência do nosso tempo e da nossa energia. E isso gera dispersão do nosso foco, do nosso esforço e gera uma sobrecarga. Como a gente não está mais conseguindo trabalhar no nosso ponto máximo de contribuição, que era o que a gente estava conseguindo no primeiro passo, a gente começa a se tornar insatisfeito com o nosso rendimento e a gente se cobra ainda mais por não conseguir fazer mais. Essa é uma coisa que acontece muito nas EJs, eu conheço muita gente que passou sobre isso. Por isso, e eu acredito que também vocês já devem ter, ou se não passaram por isso, viram alguém que passou. E daí dá para resumir isso com a ideia de que o sucesso sem consciência de como tu criou esse sucesso destrói a clareza de como levou a alcançá-lo. Deu para entender, né? Gente, eu quase derrubei o notebook. Muito bom. Enfim. Tá, gostei do essencialismo, faz sentido, mas como que eu aplico isso na minha vida? Para pensar nisso, eu queria mostrar um pouco, primeiro, a ideia de energia. Então, eu queria compartilhar com vocês assim e entender. Se vocês pegarem as 24 horas do dia de vocês e dividirem pelo número total de focos, quanto que vocês têm? Peguem as 24 horas, divide, eu tô fazendo 6, 7 coisas e mandem no chat pra gente dar uma conversada. Acho que esse é o padrão, Lari. Tipo, a gente tem muita coisa. Ô, João, se tu quiser falar um pouco, o espaço é todo seu. Voltei aqui. Desculpa, pessoal, que acho que é um aprendizado de essencialismo, assim, ver o que é essencial. No caso, minha internet é essencial e eu não estava priorizando ela. Mas voltei agora. E aí é muito do que o João trouxe aí. Essa fórmula de energia, assim, ela é muito simples se a gente for para analisar diversas fases da vida de vocês, principalmente quando vocês sentem aquelas questões lá do início. Então, tanto de sobrecarga como de não ver o resultado final das ações de vocês. Então, é interessante que vocês voltem aqui e refaçam esse cálculo, porque possivelmente o resultado final está sendo baixo. E aí, tentem trazer, então não precisem quebrar todas as ações, todos os focos, mas um pouquinho no panorama geral, qual seria o resultado de vocês, assim, que isso vocês vão ver que reflete muito do quanto vocês estão conseguindo se entregar para cada atividade no momento. Boa, parece que o padrão do Nerd é executar muito a ponto de não saber o que a gente está executando. Acho que passei por muito tempo por isso.
Mas só trazendo assim que então façam esse exercício depois e tal, se vocês não conseguirem mapear tudo, mas quanto mais próximo de 1, assim, quer dizer que mais multifoco vocês têm, assim, sabe? E mais próximo de 24, mais focado vocês são. Então, é um cálculo bem simples, assim, é a lógica aplicada ao essencialismo, e é importante para vocês terem consciência assim, no dia a dia. Então, tomem essa base aí do 1 ao 24, e quanto mais próximos estamos, assim, mais, não digo desfocado, mas com multifocos, o que vocês vão ter que ter uma energia muito maior para isso, e o outro extremo é mais focado, né? O que, consequentemente, resulta em resultados é boa, né? Mas acarreta em resultados mais palpáveis, principalmente a curto prazo. Boa. A gente pode ir passando já, né? Aí. Para exemplificar um pouco melhor e trazer para nossa realidade de MEG, a gente resolveu criar uma empresa júnior fictícia, no caso duas, que é a Desperta Júnior. E daí a primeira Desperta Júnior que a gente resolveu trazer é a Desperta Júnior Consultoria de Tudo. Ela é uma J que ela trabalha com qualquer projeto que aparecer e com qualquer ideia que der na telha. E atualmente eles têm 18 pessoas, 5 diretorias e eles estão trabalhando em 30 tópicos diferentes. Trazendo um pouco mais de aprofundamento dentro dessa EJ, a diretoria de projetos tem 3 membros e está trabalhando em 7 frentes. A diretoria de marketing tem 2 membros, está trabalhando em 8 focos diferentes. A diretoria de GP tem 3 membros e está trabalhando em 5 coisas. A diretoria de vendas tem 4 membros e está trabalhando em 7 coisas, enquanto a diretoria de ADM Fin tem 3 membros e está trabalhando em 4 coisas. A gente vê um desequilíbrio entre o número de membros e quantos braços eles querem alcançar. Por exemplo, enquanto a diretoria de marketing tem 2 pessoas, eles estão tentando alcançar 8 coisas, ou seja, pelo menos 4 atividades para cada um. A diretoria de administrativo financeiro decidiu diminuir um pouco as coisas, ter 3 pessoas e fazer 4 atividades que considerariam essenciais. O que acontece é que a CJ tem um desequilíbrio, claro, e por causa disso, ela alcança resultados muito ruins. Ela não consegue vender há 2 meses, mesmo trabalhando com qualquer coisa que aparecer. A motivação geral é baixa e o propósito com a EJ e com o MEG também está se deteriorando, porque eles não conseguem vender, as coisas não estão dando certo. O que aconteceu é que a evasão de membros se tornou maior que nunca e a EJ agora tem 10 pessoas para ainda assim cuidar das 30 tarefas diferentes, porque eles não querem largar de mão o que já estava sendo feito. Com isso, os membros que ficaram se sentem muito ocupados e sobrecarregados e ficam chateados porque eles percebem que eles estão sim se esforçando muito, mas eles não conseguem gerar resultados concretos. Aí o João vai contar um pouco mais sobre a Desperta Júnior Consultoria Essencial. O João caiu, gente. O João está entre nós. Eu acho que o João caiu. Pelo jeito, sim. Tudo bem. Fazendo um contraste, a gente imaginou uma EJ baseada nos padrões essencialistas, um pouco do pensamento, e daí a gente pensou numa EJ que tem 12 pessoas, ou seja, 6 a menos do que a outra EJ, e eles têm 4 diretorias, e eles estão trabalhando em 15 tópicos diferentes. Eles têm 6 pessoas a menos e estão trabalhando na metade das coisas. Daí, a diretoria de projetos tem 2 membros, e eles estão procurando estudar o mercado a mais para entender o que o seu cliente está querendo e poder entregar mais valor para ele. E está liderando 4 projetos que foram vendidos recentemente. Já a diretoria de marketing tem 2 membros e está trabalhando com o Instagram para atrair pessoas para o processo seletivo deles e criando conteúdos no LinkedIn e no blog para atrair mais clientes. Enquanto isso, a diretoria de GP tem 2 membros, está realizando um estudo sobre evasão de membros para melhorar alguns pontos da EJ e para manter mais membros durante o ano. Está realizando acompanhamentos para poder
enfim, entender a motivação e como que o pessoal está se sentindo na EJ, e também está estruturando o processo seletivo da EJ. Já a diretoria de vendas tem 3 membros, está testando 2 novos métodos de abordagem, enquanto só por comparação a outra EJ estava testando 10 métodos. Enquanto isso, eles estão revendo a proposta de serviço para aumentar a conversão de vendas e realizando 5 negociações com bastante facilidade, já que eles conseguiram, enfim, com muita análise, escolher uma plataforma de vendas que se adapte à realidade deles. Já a outra EJ, a de tudo, eles estavam, além de fazendo 10 métodos novos, eles estavam trocando de plataforma pela 3ª vez no ano, já que eles não tinham se adaptado com as outras. E por fim, a diretoria administrativo e financeiro está cuidando, tem uma pessoa só, mas ela está cuidando do CLJ para garantir que a empresa siga federada. Está atualizando a planilha de caixa que ela enfim, construiu para que ficasse 70% automatizada, bastando colocar só os valores gastos. E também está fazendo um bench para garantir que o operacional da EJ fique mais transparente. Essa EJ está no verde, já conseguiu entender as mudanças centrais que o mercado teve com o Covid-19 e está fazendo as mudanças certas rapidamente. A motivação está alta porque eles estão conseguindo vender e os membros estão empolgados em executar os projetos. Além disso, os membros estão bastante conectados com o propósito do EJ e do MEG, já que eles se tornam referência frente à rede. E a execução da EJ ela se torna mais leve, e já que ninguém está sobrecarregado, e os resultados são muito bons. O que acontece é que tem uma diferença substancial entre essas DJs, e não é só na quantidade de tarefas, mas é também no significado. Enquanto na primeira EJ a gente tem tarefas tipo, está realizando um estudo sobre evasão de membros, a outra estão realizando um estudo sobre evasão de membros para atingir um determinado objetivo, que é diminuir a saída de membros. Então aqui eu acho que fica muito claro que o propósito é um negócio muito importante, não só para a vida pessoal, mas também na hora de trabalhar, no MEG ou depois que sair do MEG. Então sempre encarregue isso, de ter muito claro o propósito daquelas ações, porque tendo o propósito claro, a gente consegue botar mais energia e trazer mais resultados. Aí, pensando nisso, eu trouxe de volta aquela ideia de que a gente tem um total de energia disponível no nosso dia e um número total de focos. E o que acontece é que quando a gente utiliza bem isso, a gente consegue ter um grande salto numa direção focada. E o contrário disso, a gente dá milhões de passos, anda milímetros em diversas direções. Acho que deu para entender, né? Então, o que acontece é que a gente gasta muita energia, mas não vai a lugar nenhum. Enquanto trabalhando com foco, a gente consegue juntar essa energia e ter um grande salto. E daí, para aplicar isso na vida, só um segundo. Para a gente poder aplicar isso na vida, tem um framework que é bem simples, que o livro Essencialismo ele traz. E o mais importante é que a gente tenha isso em mente. Tendo esses 3 tópicos, a gente consegue aplicar na nossa vida, ter escolhas mais claras e um sentimento de propósito bem melhor. Basicamente, a gente passa por um processo de explorar, para depois eliminar e, por fim, executar. E daí, pensando nisso, o primeiro tópico se chama explorar, e a pergunta balizadora dele é como que a gente pode discernir as muitas trivialidades do pouco que é vital para nós. E daí a gente considera que explorar é um passo muito importante para que a gente possa, primeiro, compreender as inúmeras opções que a gente tem e depois ter racionalidade sobre o caminho que a gente pode seguir. E ele valoriza muito aquela coisa da escolha que eu tinha falado antes. Então, a gente vive num mundo onde a nossa capacidade de escolher é diminuída, enquanto a gente olha muito para as opções que a gente tem. Só que não adianta ter muitas opções se a gente escolhe errado. Então, a gente tem sim que valorizar a capacidade da escolha. E até para trazer um ponto que reforce isso, eu trouxe a teoria de Pareto, que é dos 80-20. Basicamente, ele diz que 80% dos resultados advém de 20% dos esforços. Isso significa que se a gente tem 10 ações possíveis, 80% dos resultados que a gente vai conseguir gerar com elas, com todas, vem de 2 ações únicas. E acho que isso é muito importante para a gente ter noção já de que a gente tem sim que escolher menos e
com esse menos, a gente consegue, sim, gerar resultados maiores. Outra ideia que fica bem clara aqui é a ideia de trade-offs, que é basicamente a ideia de que para a gente ganhar alguma coisa, a gente tem que perder outras. E daí vai muito da gente pensar, poxa, que problema que eu quero para minha vida? E não só problema no sentido clássico, assim, mas o que eu quero fazer na minha vida, sabe? É muito importante nessa parte de explorar, a gente ter sempre questionamentos muito claros, assim, muito constantes, para a gente ir tirando o que não faz sentido e mantendo só o que realmente faz sentido para nós. E por fim, eu acho que é muito importante ter critérios rígidos para a gente poder discernir esse trivial do vital. E daí eu trago uma frase que eu gosto bastante, que é: se não for um sim óbvio, então é um não óbvio. Às vezes a gente fica com um pouco de dúvida sobre, será que isso é mesmo o que eu quero e tal. Mas se a gente tem dúvida, a gente pode se frustrar no meio do caminho, gastar uma energia que a gente não poderia estar gastando. Então a gente busca aquele sim óbvio, ter 100% de certeza do que a gente está fazendo, do que a gente quer, para que a gente possa ter no futuro, enfim, maior clareza. E daí, para quem tem um pouco de dificuldade, assim, ou ter um pensamento mais crítico, assim, mais rígido dessas escolhas, tem esse framework aqui que eu acho bem interessante. Basicamente, tu pega, escreve tua oportunidade, considera 3 critérios mínimos, que aquilo pode ser considerado. Então, tu pode ter critérios já estabelecidos e só mudando a oportunidade, e 3 critérios rígidos. Por exemplo, vou trabalhar numa empresa. O critério mínimo é ser perto da minha casa, às vezes, porque é uma cidade muito grande. E o critério rígido é tu se sentir muito contemplado com o fit cultural daquela empresa. E daí dá para fazer um exercício onde aquela oportunidade tem que passar pelo menos os 3 critérios mínimos e atingir 2 dos critérios rígidos. E daí vocês vão, enfim, adaptando para o que servir melhor para a realidade. Mas esse é um jeito já melhor de conseguir olhar para a oportunidade de uma forma crítica e ter uma solução sobre ela ou não. O segundo ponto é eliminar. Agora que a gente já olhou para todas as oportunidades que a gente pode atingir e já excluiu algumas delas, a gente pergunta como que a gente exclui as outras coisas triviais que ficaram, ou até mesmo que a gente deixou da primeira etapa. E daí vai muito daquela noção de propósito que eu venho falando, que fica muito claro quando a gente pensa, por exemplo, num jogo de futebol. O propósito do gol, do jogo de futebol, é tu fazer um gol na goleira adversária. Só que se tu não entende o propósito, ou seja, as regras do jogo, tu não tem como vencer. E assim funciona com qualquer atividade. Se a gente não tem claro o propósito e o nosso objetivo, a gente não sabe como chegar lá para vencer. E daí, sem clareza e sem o propósito, buscar algo só porque é bom não é suficiente para a gente poder ir longe. Porque em algum momento a gente vai se frustrar, vai perder a motivação, mesmo que seja alguma coisa interessante. Mas essa coisa não necessariamente é o que a gente está realmente buscando. E só para complementar isso, ter um propósito claro é diferente de ter um propósito bastante claro. Então a gente busca sempre o 100%. Até na empresa de vocês, na EJ, ter um propósito da EJ claro não é suficiente. Não é suficiente. Tem que deixar muito claro. Todo mundo tem que saber com muita clareza qual é o propósito. Isso evita que a gente tenha uma dispersão de propósitos dentro da EJ e que a gente chegue num momento que alguém quer muito, federar, bater alto crescimento, outras pessoas não. Isso gera um impacto muito grande dentro da organização. O terceiro ponto é que, a partir do momento que a gente tem clareza do que é essencial para nós, a gente vai ter que dizer não para muitas oportunidades, pessoas que a gente gosta, e não necessariamente falar não, usando essa palavra, mas a gente pode utilizar o não de outras formas, como, por exemplo, vocês estão muito atarefados com a faculdade e com 2 projetos que surgiram para a EJ. Então, fazer alguma reunião agora ficaria um pouco complicado. Então, quem sabe um não, mas talvez na semana que vem a gente consiga fazer essa reunião. E aqui é muito importante a gente ter noção de que é melhor também dizer não para as pessoas e para as oportunidades do que dizer um sim vago, do que dizer um sim, mas na verdade não está compromissado. Isso gera muito mais respeito, muito mais comprometimento, e acredito que ao longo do tempo as pessoas começam a olhar quem faz isso de forma diferente para melhor. E por fim, é importante também te estabelecer limites. Então, vou entrar no mercado de trabalho e tu entra numa empresa e teu chefe quer que tu faça tudo. Só que tu sabe que ao mesmo tempo que tu
até consegue fazer tudo, o teu rendimento em questão de qualidade vai cair muito. Estabelecendo limites, claro, tu não precisa chegar assim, eu não faço mais que isso, mas tu pode chegar e criar alguns acordos e falar, eu prefiro fazer menos, porém entregar mais. E daí, tendo esses limites claros, a gente consegue também ter liberdade de conseguir trabalhar melhor. Isso também na vida pessoal. No momento que a gente não estabelece nossos próprios limites, a gente vai começar a levar trabalho no final de semana, vai começar as pessoas a, enfim, querer utilizar nós, e a gente não vai saber por quê. Então é muito importante a gente estabelecer limites. Para que quando a gente chegue na parte de executar, a gente consiga, quase sem esforço, executar as poucas coisas que a gente considerou vitais durante o caminho. E daí, sabendo o que é realmente importante, só falta a gente criar os sistemas, que é aquela ideia de organizar o armário, para que a execução seja simples e eficaz. E daí aqui, o livro traz 3 princípios básicos que facilitam demais a execução. O primeiro é entender que a realidade é sempre diferente do planejado e que é importante a gente criar margens de segurança. Então, por exemplo, se todo dia eu vou para a faculdade e eu tenho que sair 10 minutos antes para pegar o ônibus, para poder chegar certinho, não perder o ônibus. E com o passar do tempo começa a sair 5, 2, vai chegar um momento que eu vou acabar com a minha margem de segurança, eu vou começar a perder o ônibus, vou me atrasar para o trabalho, vou me atrasar para alguma reunião importante, ou vou entregar alguma coisa atrasada, por exemplo. Então é muito importante a gente ter essas margens de segurança. O segundo ponto é que para ser mais produtivo, a gente tem que sempre pensar em fazer menos, porém melhor. Isso aqui é basicamente a essência do pensamento. E por fim, que sempre existe um caminhante mais lento, e daí para facilitar a nossa execução, para tornar ela mais simples, a gente busca identificar ele e resolver. Aí o livro mesmo dá um exemplo de um grupo de escoteiros, onde metade do grupo conseguia caminhar bastante durante o dia, eles tinham que fazer uma trilha muito longa, e a outra metade não. O que aconteceu é que o grupo estava se sentindo dividido e o ambiente não estava legal. O que o coach deles fez foi pegar o pessoal que estava ficando para trás e colocar na frente. Dessa forma, todo mundo andaria no mesmo ritmo e eles começaram a ter uma melhor interação e o grupo começou a se unir. Isso pode ser com qualquer coisa. Pode ser com um processo de vendas, uma coisa que não ficou estruturada na EJ e que está faltando só resolver aquilo ali que vai desencadear todo um processo bom para a tua EJ. Pode ser na vida. Tipo, poxa, estou dormindo mal. Tá tendo algum problema. E às vezes é tipo, tu dormir meia hora mais cedo. Tu tentar ir dormir meia hora mais cedo, tu vai ter uma noite de sono melhor. E no outro dia tu vai estar mais disposto. Então a gente sempre tem que tentar entender qual é o ponto que está dando mais dificuldade e tentar eliminar ele. Por fim, uma dica que é bastante legal é que na hora de executar uma coisa nova, é muito importante que a gente comece pequeno, porque é a consistência que vai gerar grandes resultados e esses resultados são baseados em pequenas vitórias. Então, quando a gente fala em começar pequeno, não querer, por exemplo, vou começar a fazer flexões em casa. Se tu começa querendo no primeiro dia fazer 100 flexões, é muito provável que no segundo dia tu não vai conseguir fazer, porque tu vai estar muito cansado. Mas se tu tenta fazer 10 ou 20, tu vai primeiro conseguir estar descansado no segundo dia para realizar o teu exercício de novo. E com a junção dessas pequenas vitórias, que é indo de cada dia, conseguindo aumentar, se sentindo melhor, a gente tem o progresso contínuo, que é comprovadamente a maior fonte de motivação do ser humano. Então, juntando tudo, comecei a executar um negócio, estou começando devagar, conseguindo criar pequenas vitórias que vão gerar grandes resultados no futuro, e a gente vai estar se mantendo motivado porque a gente está pensando dessa forma, pensando de forma gradual. E, por fim, a gente considera que ter uma vida com um pouco mais de essencialismo, a gente consegue ter uma vida com mais clareza, maior propósito, que é cercada de bons resultados, atividades gratificantes para nós e de pessoas que realmente importam em nossa volta. E se o João não tiver nenhuma coisa para adicionar, a gente queria ouvir a rede. Algumas dúvidas, percepções, se vocês se identificaram com algumas coisas. É isso, gente. Só antes de abrir, assim, trazer um ponto relacionado ao essencialismo que acho que fica bastante claro, principalmente no framework que a gente trabalha, nessa parte final,
que é a questão que, junto com o foco, saber o que é essencial tem que estar muito vinculado ao objetivo claro no final. Porque também de nada adianta a gente ter focos claros que nos facilitem o caminho, mas que a gente não sabe onde o caminho nos leva, né? Então, acho que esse é o principal, assim. Não adianta a gente estar na EJ se a gente não sabe onde vai, assim. Não adianta a gente estar, sei lá, num curso, numa bolsa, algum projeto assim, se a gente não tem clareza do porquê também. Que está muito vinculado ao propósito também. Então, acho que é um pouquinho disso aí. Dei algumas caídas na internet, peço desculpas aqui, mas o João conseguiu tocar tudo muito bem. E agora eu abro espaço aí pra gente conversar um pouquinho e gostaria muito que a gente conseguisse formar um bate-papo nesses últimos 15 minutos que a gente tem aí. Só para complementar, eu acho que olhando de forma assim mais aprofundada, talvez fique um pouco complexo até adaptar o essencialismo na vida. Mas tendo muito claro de que a gente tem que ter um tempo para explorar as nossas opções, depois cortar elas e depois buscar maneiras de executar com mais facilidade, tirando obstáculos, já fica muito bom. Tendo só isso em mente, a gente já consegue começar a ter uma vida melhor. Acho que esse é o essencial assim, de tudo aquilo. Isso aqui. Enfim. E, João, acho que pode descompartilhar aí para nós, pra gente ver. É verdade. Conversar. Boa. Meu pessoal. Então, esse é o momento, assim, se vocês quiserem entender um pouquinho das percepções, assim, como que isso se encaixa na vida de vocês, assim, como que vocês estão hoje enquanto empresários juniores, enquanto universitários, além de tudo isso, mas principalmente enquanto pessoas, assim, qual vocês estão sendo essenciais, não estão, como esses conceitos interferem na vida de vocês. A minha pergunta, eu não sei muito bem formular ela, mas vou tentar passar a minha ideia. É que a gente tem planejado mais ou menos coisas que são essenciais da gente fazer em cada área, por exemplo, dentro da EJ, vou dar um exemplo dentro da EJ. E a gente se programa para fazer aquelas coisas, né? Tipo, escolheu uma quantidade que é saudável e tudo mais. Só que no dia a dia da EJ surgem muitas coisas assim no meio do caminho, sabe? Tipo, problemas imprevistos, mudança de planos, coisas que não estão dando certo. Então, tipo, como que faz para lidar com... Eu não sei como aplicar uma margem de erro para isso, sabe? Sendo que a gente não faz ideia do que pode vir de imprevisto naquela semana, sabe? Como lidar com isso. Sim. Acho que eu vou tendo um pouquinho, se o João quiser complementar. Acho que o principal ponto, assim, de início é, principalmente quando vocês vão montar a agenda de vocês da semana ou até mesmo de atividades EJ, vocês não podem fechar tudo, assim, tem que deixar uma margem, pelo menos uns 20%, assim, para imprevisto. Então, principalmente pegar as lideranças, assim, que o imprevisto, na verdade, ele tem que ser previsto, ele tem que ser previsto, porque senão vocês, enquanto líder, vão estar falhando um pouquinho, sabe? Só prevendo que é naturalmente bem visível e tangível, assim. E aí, como forma de organizar essas coisas que são mais padrões e que vocês têm clareza que em algum momento tem que executar, tem algumas ferramentas que vocês podem utilizar. Eu gosto bastante, assim, da matriz Gucci ali, que é basicamente uma classificação de 1 a 5 em gravidade, urgência e tendência. Tipo, gravidade, quão grave é, né? Bem como o nome diz, a urgência se deve ser feito a curto, a médio ou a longo prazo, e a tendência o quão aquilo pode piorar ou não, né? E aí vocês façam esse alocamento nessa matriz, e com isso vocês conseguem ter clareza de quais são as prioridades. E essas prioridades têm que ser alocadas, digamos, na agenda de vocês, mas sempre deixando essa margem, assim. Então, pensando em um dia de trabalho normal voltado para a empresa júnior, assim, vamos dar esse exemplo. Então, vocês têm que ter clareza que pelo menos vocês têm que ter umas 2 ou 3 horas comerciais, assim, disponíveis para conseguir flexibilizar as atividades. Entendendo que
talvez algumas EJs aí estão rodando até processo trainee, então são pessoas que você tem que estar dando bastante atenção, e isso tem que estar planejado, e aí entra muito da coisa do imprevisto que tem que ser previsto, sabe? Que acho que esse é o grande goal de desenvolvimento de um líder, assim, é saber planejar em cima da incerteza. Acho que esse que é o principal. Não sei, Lara, se eu consegui te responder, mas é um pouquinho disso. Relate um pouquinho aí da rotina de vocês, o dia a dia, pra gente esquentar a conversa aí. Eu não sei, tem vários diretores da base aqui, mas eu acho que um dos nossos maiores problemas é, tipo, ter muita coisa para fazer no ano e ter só um ano para fazer, sabe? Eu tenho muito receio de, tipo, escolher o que é importante, sendo que, sei lá, muitas coisas são importantes, sabe? Igualmente. E o que fazer para que dê tempo de fazer tudo nesse ano, sabe? Porque numa empresa sênior a gente tem, por exemplo, muito mais tempo, né? Mas aqui na base, por exemplo, no MEG, a gente tem que fazer tudo em um ano, né? No caso, numa diretoria. Assessores muitas vezes num semestre, então, tipo, não é bem uma pergunta, mas meio que expor, assim, um cenário que, tipo, a gente tem um pouco de receio de, tipo, o que priorizar, sendo que várias coisas são igualmente importantes. E eu queria só complementar a Lari, tipo, é um pouco o que a gente sente também na F5, mas o que também a gente planejou ser importante ao longo do ano, no começo do ano, aconteceu tudo, de repente aquilo que era importante não é mais, e coisas que a gente nem imaginava que poderiam ser importantes passaram a ser a prioridade máxima, sabe? Então, tipo, nosso planejamento estratégico, por exemplo, mudou totalmente, e acho que houve várias fases, né? Houve, tipo, a primeira parte em que a gente tinha uma expectativa e a gente ficou decepcionado com aquilo que a gente planejou. A segunda parte de replanejar tudo de novo e reavaliar, que foi muito difícil, assim, pra gente reavaliar e ver como é que a gente vai fazer. E, tipo, meu Deus, no nosso caso, o comércio internacional tá parando, como é que a gente vai vender? A gente não vai vender, e aí... E foi bem complicado, assim, eu acho que a matriz Gucci ajudou bastante a gente a definir essas questões, assim, sabe? Para conseguir seguir. E outra coisa que eu queria comentar também é que o João Pedro. Travou. E isso foi uma coisa que o João, tipo, ensinou pra gente bastante. Ai, acho que eu tô travando, né? É. A internet tá instável. Travou quando tu falou meu nome. Tá. Estava dizendo que o João ensinou muito pra gente, assim, ano passado, que se não é um sim óbvio, então é um não óbvio. E eu acho que isso ajudou bastante para a EJ, assim, a amadurecer um pouco, aplicando isso em diversas coisas, desde o processo seletivo, enfim, se não, que a gente acaba ficando um pouco em dúvida em relação à pessoa X, Y, se não é um sim óbvio, então é um não óbvio, ou então, de repente, a tomada de decisão e tudo mais. Isso ajudou bastante a gente a conseguir definir esses novos planejamentos que a gente tinha que definir devido a tudo que aconteceu. Sabe? Show. Eu acho que quanto a ter muita coisa para fazer e impactar em pouco tempo, vai muito da gente ter noção de que se a gente conseguir fazer menos, porém gerar bastante impacto nessas coisas, a gente vai estar deixando uma EJ na sua melhor versão. Se eu conseguir, é diferente de eu querer fazer tudo em um ano, fazer tudo correndo e deixar a EJ igual ao que estava no passado. E se a gente está igual, a gente está longe de estar na nossa melhor versão. Então, eu no lugar numa EJ, eu consideraria entender quais são os pontos que a gente quer deixar de melhor para o ano que vem e que a gente quer e pode conseguir gerar impacto agora e trabalhar em cima dessas coisas. Se é tipo, marketing. O marketing não precisa, num ano só, conseguir criar um site novo, melhorar o Google Ads, mexer no Instagram, LinkedIn. Mas se conseguir criar um Instagram ou conseguir
maior impulsionamento pelo Google Ads e já está criando um grande impacto, que as próximas gerações da EJ vão estar tendo resultados, sabe? Então, acho que vai um pensamento de longo prazo do que vocês conseguem deixar de impacto agora. E em questão do que a Júlia falou, acho que vai muito daquela margem de erro que o João tinha falado antes, assim, de ter margem de erro para se adaptar e também considerar que a adaptação é uma prioridade agora. O mundo está passando por uma mudança muito grande, depois vai passar por um momento de recuperação que também vai necessitar de adaptação. Então, vai muito da gente priorizar a nossa capacidade de se adaptar. E aí, complementando um pouco até sobre principalmente o que a Lari comentou ali, acho que o fundamental, assim, acima de qualquer planejamento e tudo mais, é quebrar algumas barreiras enquanto liderança, assim, que principalmente a gente, enquanto liderança DJ, às vezes tem muito, e não é por querer ou por construir, mas é algo que simplesmente está ali, sabe, enraizado no próprio MED, que é a gente não admitir que também, quando a gente for fazer nossa cogestão e tal, a gente vai passar coisas que não estão perfeitas e erros e tudo mais, isso é normal, sabe? Então, acho que o principal ponto, assim, acho que o grande líder DJ é aquele que consegue planejar, tipo, o que vai entregar lá em dezembro e já planejar que vai entregar coisas não feitas, mas que vocês entendem que isso tudo deve estar dentro do previsto, sabe? Porque a maior frustração, tanto para vocês, quando forem sair lá em 31 de dezembro, quanto para quem for assumir depois, é ver que realmente tem coisas que não foram ditas ou não foram passadas da melhor forma, assim. E é isso independente do cargo, assim, mas nessa transição DJ. Então, é admitir, entender, assim, que vai ter coisas que não vão ser feitas, mas que está dentro de um plano de execução, assim, sabe? Então, isso é bastante difícil de aceitar. Trazendo um exemplo, até a gente, enquanto Fejados, assim, a gente tinha muitas expectativas para esse ano. A gente, muitas coisas a gente planejou e não fez, às vezes não porque a gente não quis, mas porque simplesmente não deu para acontecer. E acho que se a gente não admitisse essas falhas e tal, a gente ia ficar numa zona de frustração muito grande, que aí sim ia interferir positivo, sabe? Então, acho que é ter essa autoaceitação, assim, do que a gente vai entregar coisas boas, mas também vai entregar coisas que não foram feitas. Tá dando uma travadinha. A debação é entregar essas duas frentes, assim, o que foi feito de bom, o que foi feito de errado. Oi? João, travou bastante. Tava falando que a gente tem que ter noção de que a gente vai entregar coisas feitas e coisas que não foram prontas. Mas acho que deu para entender, né? Tá. A gente tem mais um tempinho, no caso 2 minutos, se alguém tiver mais uma pergunta. Tá. Acho que, então, para terminar, só para deixar claro, assim, muito do que a gente tirou de conteúdo para esse dia foi do livro Essencialismo, que ele é bem barbado de achar em lojas, mas também dá para achar na internet, tranquilo. Ele é basicamente a bíblia do pensamento essencialista e também tem algumas coisas dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Daí, vocês podem conversar comigo e com o João. Eu até tinha colocado, a gente tinha colocado na apresentação nossos contatos.
Mas acho que a gente é bem fácil de achar, né? É só mandar lá no grupo do NEJ, assim, tipo, o João do NEJ ou o João da FEGERS, que é barbada, que conversar com nós. A gente está muito aberto para conversar com vocês, caso queiram, enfim, tirar algumas dúvidas ou entender um pouco mais sobre o assunto. O João tá nessa há mais tempo já, eu comecei a estudar mais essencialismo esse ano, então ainda estou aprendendo a fazer as coisas, a ter um estilo mais assim. Então a gente tem muito para compartilhar com vocês, caso queiram. E é isso. Muito obrigado. Só um instante que eu acho que o Matheus gostaria de falar uma coisa. Será que ele... o Matheus, ele tá mutado. É que o áudio do João pra mim sumiu, mas depois ele voltou em seguida. Só não tava conseguindo ouvir ele. Mas foi por poucos segundos. Depois voltou. Tá bom. Qual parte você perdeu? Cara, na verdade foi bem pouco tempo. Deu pra entender depois. É que foi só pra avisar caso tinha dado um pane geral ali pra bom. mais rápido. Obrigado. Nada. Certo, então é isso. Ninguém gostaria de fazer mais uma pergunta? Qualquer coisa, só chamar o João, e o João sabe como o João disse. Então, se ninguém tiver mais uma pergunta, então acho que a gente... Certo. Então, tá complicada hoje a internet, mas como o João Pedro falou aí, a gente é total acessível, assim. E acho que quando tiver qualquer dúvida sobre o assunto, se quiser conversar um pouco mais, que é um assunto que pode render bastante, principalmente aplicado, sabe? Então, trazer isso aplicado tanto à realidade DJ como um planejamento mais pessoal, falar muito que daqui a pouco eu vou começar a travar pela presença de todos aí. A gente vai disponibilizar o material também, então também a gente pode dar uma conversadinha se vocês às vezes não estão com tanto tempo para ler todo o livro e tal. Mas é isso. Obrigado, pessoal. É isso. Mandem feedbacks sobre a apresentação, se quiserem. Valeu, gente. Isso aí. Obrigado pela presença de todos. E às 4h15 tem mais com a Paulinha e o Bandeira. Os links estão lá no e-mail. Só conferir lá e vai ser bem legal o próximo momento também. Obrigado, pessoal. Vale a pena, hein? Verdade. JB, se tu puder esperar aí para eu tirar uma dúvida. Certo.